bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião dessa manhã. Pedimos a todos que, por gentileza, desliguem seus celulares ou coloquem em modo silencioso. Do livro Vida Feliz, Divaldo Pereira falando pelo Espírito João de Anjos, lição 171. Controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os teus hábitos e evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais, os desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um veículo sem freio, numa descida candidata a ser um desastre. O que vitalizas pelo pensamento converte-se em realidade no mundo das formas. Sabendo discernir e lutar pelo que te convém, e te será melhor, aprenderás a conduzir-te com o equilíbrio que te poupará inúmeros dissabores. A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Conduze-a, pois, com sabedoria e nunca te arrependerás. Vamos então fechar nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus. Senhor, somos gratos por mais um dia, mais uma vez estarmos aqui estudando o seu Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Pedimos que possamos estar sempre vigilantes em nossos pensamentos, para que os nossos atos possam conduzir com tudo aquilo que nós acreditamos e tudo aquilo que nós desejamos melhor a nós e a todos. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos necessitados, as pessoas que estão doentes, que elas possam receber todos os cuidados nessa reunião e se restabelecer. Esteja conosco, assim seja. Bom, antes de iniciarmos o nosso estudo, nós já lemos alguns avisos. Estão sendo iniciadas as reuniões públicas do CELP às quintas-feiras às 9h30 e sextas-feiras às 20 horas. Mas continuamos acompanhando a situação da pandemia e, se for o caso, poderemos recuar a qualquer momento em que houver necessidade. Aliás, todos os cuidados que estamos tomando aqui no CELP podem e devem ser levados para o nosso dia a dia. Se a pessoa estiver febril a partir de 37,5 graus, assim como se estiver com sintomas de resfriado ou gripe, não deverá ir ao CELP, procurando se resguardar em casa e se cuidar. Vacinar é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Assim como se estiver com sintomas de resfriado ou gripe, não poderá vir ao CELP procurando se... Desculpa, gente. Portanto, não deixemos de nos vacinar. Isso é algo muito importante. Há álcool 70 espalhado pelos espaços do CELP, à disposição de todos, mas quem preferir pode trazer o seu frasco de álcool. Pedimos aos irmãos que permaneçam de máscara o tempo todo e evitem ficar circulando pelas dependências do CELP desnecessariamente. Apenas o dirigente da reunião e o expositor poderão retirar suas máscaras no momento em que estiverem falando, sempre de trás da mesa. É permitida a entrada de crianças, mas com o uso de máscaras a partir de 6 anos. Como, a princípio, não haverá evangelização infantil, elas ficarão sob inteira responsabilidade dos pais, devendo também evitar ficarem circulando pelas dependências da instituição. Os irmãos que trouxerem garrafas d'água para magnetizar, no caso fluidificar, deverão mantê-las consigo. Pedimos aos irmãos que tragam de casa suas garrafinhas de água para beber. O nosso bebedouro, situado lá no pátio, nos fundos, estará disponível apenas para as pessoas com
poderem encher suas garrafinhas. Deve-se evitar a aglomeração de pessoas, grupos ou rodas de conversa, o máximo possível. Para os irmãos que necessitarem, nos dias de reunião pública, temos atendimento fraterno através do diário. Quintas-feiras, a partir das 9 horas, e sextas-feiras, a partir das 18h45. Basta chegar cedo e solicitar esse atendimento fraterno na recepção. Por enquanto, não estamos disponibilizando os evangelhos nos bancos por medida de segurança, mas quem desejar pode trazer seu próprio evangelho para acompanhar o estudo. Bom, o responsável do estudo de hoje, o Alexandre Machado, que é o CELP, o nosso estudo do Evangelho, no capítulo 18, o título, muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens de 6 a 9, o tema, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Paz e alegria, queridos irmãos. Realmente é muita alegria estarmos aqui presencialmente, nos vendo, sentindo essa ambiência maravilhosa que a nossa casa espírita oferece a todos nós, encarnados e desencarnados, e melhor ainda quando é para nos debruçarmos sobre o Evangelho de Jesus, relembrarmos as lições do nosso amado Mestre. E hoje nós vamos trabalhar, conforme nossa irmã Cristiana anunciou, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, como toda quinta de manhã. Estamos estudando o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, hoje dos itens 6 a 9, que tem como título, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E Allan Kardec, ele inicia citando alguns trechos retirados do Evangelho de Jesus. No item 6, ele cita o seguinte trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade, ou seja, de maldade. Então, nesse trecho, depois Allan Kardec ele vai comentar melhor esses trechos, mas de antemão, nós poderíamos destacar esse trecho, ele nos revela, nos mostra a diferença e que nós precisamos estabelecer e ter em mente entre religião e religiosidade, porque às vezes nós confundimos as duas coisas. A religião, ela tem aquele aspecto formal, de um conjunto de crenças, de princípios, de uma determinada doutrina, que tem um grupo de pessoas que se reúne num determinado local, numa instituição religiosa, num templo, enfim. Então, a religião se reveste desse aspecto mais formal. E já a religiosidade, não. Ela está mais ligada ao campo do sentimento, algo interno. É o sentimento religioso. É o sentimento que nos conecta não apenas com Deus, com Jesus,
mas nos conecta ao bem, nos conecta ao próximo, em quem enxergamos como irmão nosso de jornada. Então a religiosidade, ela tem um aspecto mais amplo e profundo. E por que nós estamos ressaltando isso com base nesse trecho? Porque, infelizmente, muitas vezes nós vamos perceber companheiros que pertencem a uma religião, no sentido formal, mas que, infelizmente, não demonstram esse sentimento de religiosidade, que se manifesta através de ideias, de pensamentos, de sentimentos e de atitudes, sobretudo. E isso é muito importante de nós entendermos, porque muitas vezes, quando nós percebemos um religioso, seja de que religião for, mas cuja conduta, cujo comportamento muitas vezes é incoerente com os princípios religiosos que abraça, muitas vezes a religião acaba sendo comprometida nesse sentido, porque as pessoas, justamente por confundirem religião e religiosidade, acabam muitas vezes vendo de forma negativa aquela determinada religião, quando na verdade a religião, ela não é responsável pela má conduta do religioso. Ele muitas vezes recebeu os princípios religiosos, as orientações de como deveria agir no seu dia a dia, perante a sociedade, só que é a questão do livre-arbítrio. Muitas vezes prefere agir de uma forma contrária, incoerente com aquilo, porque justamente falta muitas vezes esse aspecto da religiosidade dentro de si. Muitas vezes entra-se para uma religião, mas a religião ainda não entrou às vezes na pessoa. São dois processos diferentes e que nem sempre ocorrem em conjunto. Ao contrário, né? Às vezes, depois de muito tempo de se entrar para uma determinada religião, é que às vezes começa o processo da religião realmente entrar, da pessoa começar a internalizar, absorver aqueles princípios, para poder depois externalizar através de atitudes. Prosseguindo, no item 7, Kardec, ele cita um outro trecho do Evangelho, também de Mateus, na verdade é a continuidade desse trecho que a gente acabou de ler. É o Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 7, só que versículos 24 a 27. Esse trecho, ele também está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49, que diz o seguinte: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu por estar edificada na rocha. Então, nesse trecho, nós temos a comparação do homem prudente, do homem sábio e do homem insensato, do homem tolo, que vem logo na continuidade, quando Jesus diz: mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha, se parece, a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Vamos imaginar uma casa construída na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada, ou seja, derrubada, é a mesma coisa. Grande foi a sua ruína. E, infelizmente, esse trecho do Evangelho ele é bastante atual, no sentido de que nós temos visto em várias partes aqui do nosso país notícias de enchentes, não é verdade? Toda vez, principalmente nesse período de início de ano, de verão, nós temos essas notícias de grandes chuvas, temporais, tempestades e com enchentes, com inundações em diversos lugares.
E, infelizmente, alguns lugares com desmoronamento, desabamento, deslizamento de encostas. Mas nós sabemos que muito disso que acontece está ligado à própria ação do homem. A questão das enchentes, muitas vezes por jogarmos lixo nas ruas, entupindo bueiros e uma série de outras questões que acabam levando a isso. Assim como o desabamento de certas casas e construções, porque, infelizmente, foram construídas também em locais inadequados, que não seriam próprios para isso. Nós não estamos aqui julgando ninguém, mas estamos relatando um fato, só para nós refletirmos sobre essa questão da sensatez ou da insensatez e das consequências disso, que esse trecho nos mostra. Mas, saindo um pouco desse lado mais concreto que o trecho mostra, e pegando essa simbologia, essa metáfora, essa imagem da casa construída sobre a rocha de forma firme, segura, e da casa construída sobre areia, ou seja, local de instabilidade, nós colhemos daí a questão da diferença entre a mera teoria, entre a pessoa ficar no campo meramente teórico e a pessoa partir para a prática, ou seja, para a vivência daquela teoria, daqueles ensinamentos. Porque, como Jesus mesmo disse, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, se as praticardes. Então Jesus condiciona essa bem-aventurança, essa felicidade, à prática, à vivência dos ensinamentos. Não seremos felizes pelo simples fato de termos determinado conhecimento do Evangelho de Jesus, dos princípios espíritas, ou seja lá do que for. Se esses ensinamentos não se converterem, não se transformarem em ações concretas no dia a dia. É como nós temos numa mensagem de Emmanuel, saber e fazer. É essa diferença que é fundamental. Não basta saber, é preciso fazer, realizar, praticar realmente. E o último trecho evangélico que Kardec cita, no item 8, está no Evangelho de Mateus também, mas numa outra parte, capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Através desse trecho, nós queremos destacar e relembrar a diferença entre as leis divinas e as leis humanas. Porque as leis divinas, elas são sábias, são perfeitas. Porque são leis que foram criadas por Deus, que é a perfeição maior, absoluta. Já as leis humanas foram criadas por homens, seres humanos, criaturas imperfeitas, como somos todos nós, falhas ainda. E, portanto, são leis falhas, que precisam ser aprimoradas, melhoradas, corrigidas. Tanto que nós vemos a mudança da legislação humana ao longo do tempo, que vai se aperfeiçoando conforme a humanidade ela vai caminhando, amadurecendo, progredindo. E, com vistas nessa diferença, muitas vezes determinadas atitudes
não são consideradas crimes perante as leis humanas, que são leis mais restritas, mais limitadas, mas que vão se constituir em crimes perante as leis divinas, que são leis mais abrangentes, mais precisas. E aí nós podemos citar como exemplo a agressão vibratória, porque perante a lei humana é considerado crime, por exemplo, uma agressão física, né? Não podemos agredir ninguém, bater ninguém, espancar ninguém. Mas a lei humana não vai considerar a agressão vibratória, mas a divina sim. O que é a agressão vibratória? É quando a gente emite pensamentos, vibrações negativas para o outro, desejando seu mal, com sentimento de ódio, de vingança. Nada disso escapa impune às leis de Deus e terá suas consequências. Um outro exemplo é a questão da poluição mental, porque constitui crime nas leis divinas, nas leis humanas, a poluição ambiental, por exemplo. A gente até citou anteriormente, de jogar lixo na rua, né? Você sujar rios, e, enfim, é um crime perante as leis humanas, mas as leis humanas não prevêem a poluição mental. Quando nós poluímos um ambiente com os nossos pensamentos e sentimentos inferiores, negativos. E nós sabemos que isso acontece e existe. Quantas vezes chegamos em determinado ambiente e nos sentimos mal, sentimos aquele ambiente pesado. Ou às vezes acontece o contrário, estamos num ambiente em que nos sentimos bem, né? Paira aquela sensação de paz, de bem-estar, e aí chega alguém e às vezes muda aquela ambiência. O ambiente se torna pesado, carregado, denso. Muitas vezes por aquilo que a pessoa manifesta, por atitudes, palavras, né? Às vezes falando coisas pessimistas, negativas, ou agindo de forma negativa, mas às vezes não, a pessoa não precisa falar nem fazer nada. A simples presença dela às vezes muda a ambiência. Por quê? Ela não está fazendo nem falando nada, mas e o pensamento? O que ela está emitindo de pensamento? Então, poluição mental, e que perante as leis divinas é uma infração. Porque vamos colocar aí o crime entre aspas, né? Quer dizer, a palavra crime fica pesada, no sentido de ser uma infração, uma violação das leis. Porque, na verdade, os crimes, até mesmo perante a lei humana, tem várias gradações. Existem crimes leves, brandos, e crimes, né, pesados, graves. E em relação às leis divinas, isso não é diferente. E queremos trazer ainda como último exemplo, só para ilustrar, a questão, nós temos lá na lei humana, como um crime grave, a questão do homicídio, do assassinato, certo? É um crime hediondo, grave. Mas, muitas vezes, existem determinados assassinatos que não constam do Código Penal humano, mas que são crimes, violações, infrações perante as leis divinas. O assassinato de sonhos, de esperanças, do ânimo de outras pessoas, não vai ficar impune perante as leis de Deus.
Então é justamente a isso que se refere esse trecho do Evangelho, quando Jesus diz que aquele que violar um dos menores mandamentos, pode ser uma coisa, né, a princípio, mas isso é um detalhe, uma coisa tão bobinha, pequenininha, mas que muitas vezes perante as leis divinas se torna algo mais sério. Bem, aí no item 9, nós temos os comentários de Kardec sobre esses trechos, em que ele diz: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos, os ensinamentos, as lições? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez, ou seja, a cobiça, a ambição, e a todas as suas paixões? E aí, quando nós, lendo e refletindo sobre esse trecho, em casa, nós nos lembramos que, certa feita, nós vimos uma frase escrita na camisa de uma pessoa da rua e nunca mais nos esquecemos, porque é uma frase que causou um certo impacto e marcou. A frase dizia o seguinte: é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus, que é outra coisa, é outro processo. É justamente sobre isso que Kardec está dizendo aqui. É um convite para se ser verdadeiramente cristão, espírita, não apenas através de palavras, mas sobretudo através de atitudes, de ações. Porque a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. Foi o exemplo de Jesus que arrastou multidões. E nesse processo, a importância de nós reconhecermos Jesus como nosso guia e modelo, ou seja, o exemplo a ser seguido, como mestre e senhor de nossas vidas. Porque a partir disso, nós podemos nos tornarmos seus discípulos, ou seja, seguidores de Jesus, e mais ainda, seus apóstolos, ou seja, seus divulgadores, propagadores dos seus ensinamentos, através de palavras e de ações, de atitudes. Continua Kardec: serão seus discípulos, discípulos de Jesus, os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, à época de Jesus, eles têm a prece nos lábios e não no coração, pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. É como nos diz, meus irmãos, Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, é nova criatura, passaram-se as coisas antigas, e eis que se fez uma realidade nova, vida nova com Jesus. Essa é a proposta do Evangelho do Mestre. Esse é o convite que o Cristo nos faz constantemente, para sermos espíritas, cristãos verdadeiros, não da boca para fora. Como a gente costuma dizer, cristão com C maiúsculo, espírita com E maiúsculo. Realmente, de verdade. E aí nós nos lembramos que aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 anterior, que já foi estudado, Allan Kardec, ele vai descrever o verdadeiro espírita,
quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, transformação moral, reforma íntima, autorrenovação, ou pelo menos luta contra as más tendências, contra ainda nossos sentimentos e pensamentos de natureza inferior. Luta contra o homem velho que ainda reside dentro de nós. E precisamos, como nos diz também Paulo de Tarso em outra epístola, nos despirmos desse homem velho para nos revestirmos do homem novo, do homem renovado em Cristo Jesus, espiritualizado. E quando a gente fala em transformação moral, Kardec cita aqui um pouco do que seria isso no próprio Evangelho, quando ele fala da fé sincera, que é a fé ativa, a fé com ações, porque como nos diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta, precisa ser acompanhada de atitudes. A questão da prática da caridade. E em O Livro dos Espíritos, na questão 886, os espíritos superiores deixam claro para Kardec como devemos compreender a caridade no mesmo sentido cristão em que Jesus compreendia: benevolência, indulgência e perdão. Costuma-se brincar, dizer, é o BIP da caridade, BIP, benevolência, indulgência, perdão. E aí precisamos refletir, como é que está? Como é que estão nossas atitudes de benevolência no dia a dia, de indulgência, de compreensão com as dificuldades, com as limitações do outro, e o exercício do perdão, como anda? É só para a gente refletir. Continua Kardec: em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, maldades, injustiças, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Então fica claro aqui, por essas colocações de Kardec, que fazer as coisas em nome de Deus ou de Jesus não é garantia de nada. Se essas atitudes, essas ações, elas não tiverem coerência com os ensinamentos de Jesus, com as leis de Deus. Porque eu posso fazer algo em nome de Jesus, mas que seja algo que fere diretamente os ensinamentos do seu Evangelho. Eu posso fazer algo em nome de Deus, mas que seja uma violação das leis divinas. Então é uma incoerência da minha parte. Eu preciso me esforçar para me ajustar ao Evangelho de Jesus e às leis de Deus. O problema não está no Evangelho nem nas leis divinas, está em mim. Eu é que preciso me adequar, me ajustar. E prossegue ainda Kardec: afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. E aí nesse trecho nós nos lembramos, por exemplo, do triste, lamentável acontecimento das chamadas guerras santas, que a gente estuda em história e que até hoje ainda ocorre, infelizmente, em algumas partes do mundo. Guerras em nome de Deus.
matar o irmão semelhante em nome de Deus. Muito triste. Os casos de intolerância religiosa que a gente vê nos noticiários, que também muitas vezes são feitos em nome de Deus ou de Jesus, por ignorância, por uma interpretação equivocada dos ensinamentos de Jesus ou das leis divinas. Mas aí nós temos a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, como Jesus nos lembrou. Todos os nossos atos, eles vão ter uma consequência, positiva ou negativa, dependendo se é um ato bom ou mal. E Kardec, ele continua dizendo: não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Genuflexão é o ato de dobrar os joelhos, né? Se ajoelhar. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Então, a diferença entre o culto exterior, da formalidade, de rituais, de cerimônias, de atitudes externas, e a vivência do amor e da caridade, que são fundamentais. E o lema do Espiritismo é justamente: fora da caridade não há salvação, não tem outro caminho para a felicidade. E nós partimos para o último parágrafo, quando Kardec comenta: são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade, constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor, a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Nos lembrando, como já dissemos anteriormente, que as leis humanas são falhas, enquanto as leis divinas são perfeitas, como o próprio Deus o é. E isso também vale para as nossas vidas, que devem ser alicerçadas com base no Evangelho de Jesus e nas leis divinas, para que tenham segurança, firmeza e que através disso possamos progredir, que é o nosso grande objetivo de estarmos aqui reencarnados. Nós agradecemos a oportunidade e queremos deixar como mensagem final a letra de uma música do nosso irmão Alan Filho, que resume bem tudo que está no Evangelho, nesse item de hoje, intitulada Na Porta de Damasco. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto, não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar.
Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar, e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Muita paz. Agradecemos ao Alexandre pela explanação do dia de hoje. No pedido de segurança, nós não estaremos fazendo o passe individual como costume, mas estaremos agora fazendo coletivo, aqui no próprio salão, no momento da prece final. Então, pedimos a todos que se mantenham sentados e durante a prece o passe estará sendo aplicado. Nesse momento, que possamos elevarmos nosso pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, que nesse momento, Senhor, a espiritualidade superior, em Teu bendito nome, possa derramar sobre cada um de nós aqui presente, encarnado ou desencarnado, bênçãos de luz, de paz, de amor, fluidos salutares, que nos ajudem em nosso refazimento, não apenas físico, orgânico, mas também psicológico, emocional e espiritual, fortalecendo em nós a fé, o ânimo, a coragem, para que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegarmos, com firme propósito, Senhor, de renovação de pensamentos, sentimentos e atitudes, seguindo as lições do Teu Evangelho. E assim sendo, Jesus amado, só nos resta Te agradecermos por todas as bênçãos recebidas nesta manhã, pelas lições preciosas do Teu Evangelho, e Te rogamos, Jesus, que permaneça conosco hoje, agora e para todo sempre. Graças a Ti, Senhor. Como o salão será utilizado para reunião com trabalhadores, pedimos aos irmãos que possam se retirar com a maior brevidade possível. Contamos com a compreensão e já agradecemos. Obrigada a todos, uma ótima manhã. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.